eu convido a juntos lermos o que está em Gênesis capítulo 2, verso 18 até o 25. Vamos juntos? Vamos ler nesta versão que está sendo projetada pela mídia. Gênesis, primeiro livro da Bíblia, capítulo 2, verso 18 a 25. Vamos prestar atenção na palavra do Senhor, que ela é uma riqueza para nós. Diz assim: disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Havendo, pois, o Senhor formado da terra todos os animais do campo e todas as aves do céu, trouxe-os ao homem para ver como este lhes chamaria. E o nome que o homem desse a todos os seres viventes, esse seria o nome deles. Deu o nome, o homem, a todos os animais domésticos, às aves do céu e a todos os animais selváticos. Para o homem, todavia, não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idônea. Então o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem, e este adormeceu. Tomou uma de suas costelas e fechou o lugar com carne. E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a numa mulher e lhe a trouxe. E disse o homem: esta afinal é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada. Por isso, deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Ora, um e outro, o homem e sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. Por favor, tome assento. Esse dia, esse domingo de maio, é um domingo especial, particularmente para nós brasileiros, porque comemoramos o Dia das Mães, não é? E eu gostaria de fazer nesta noite uma reflexão bíblica sobre esse assunto, sobre mães, sobre mulheres, e particularmente mulheres da igreja, mulheres de Deus, ok? Então eu creio que você vai sintonizar um pouco com isso, vai revisitar alguns conceitos, quem sabe até conhecer alguns outros, mas creio que vai ser interessante. Nós dividimos essa reflexão de hoje à noite em 3 partes. A primeira, vamos falar um pouco sobre identidade e propósito da mulher. A segunda, vamos falar sobre a importância da mulher na igreja. E terceira, já não é uma reflexão bíblica na sua essência, mas eu gostaria de repetir, de falar um pouco sobre as 5 principais fases da vida de uma mulher na visão de um homem. Então, eu quero te convidar agora a parar um pouquinho, nós orarmos e a gente pedir para que o Espírito Santo ele venha decodificar, que o Espírito Santo tenha misericórdia da gente que vai levar a ministração e que se cumpra sempre e antes de qualquer coisa a palavra do Senhor, e que ela não fique a não ser com muito fruto, que ela frutifique bastante, que ela cumpra todo o propósito pelo qual ela foi designada. E eu creio dessa forma. Você crê também? Você que está em casa, talvez está achando um pouquinho esquisito, um pouquinho diferente, mas fique por um momento que você vai perceber coisas muito interessantes e que eu tenho certeza irão edificar a tua vida. Então oremos. Senhor, por favor, vem com o teu Santo Espírito, Senhor, dar autoridade, dar unção, colocar a tua palavra na minha boca, e te peço que tu tires os conceitos que não estejam de acordo, Senhor, com a tua palavra, com a tua orientação, da minha vida, Senhor, daquilo que nós vamos falar, e que, Senhor, eles caiam em terra fértil. Te peço que frutifique, Senhor, e que possa ter nesse momento toda a dispersão, que ela esteja anulada, Pai, e que a tua palavra penetre profundamente, como espada de 2 gumes. Oramos a ti em nome de Jesus, amém. Então vamos lá, pessoal. O primeiro dos tópicos é identidade e propósito.
Estou vendo várias mulheres aqui e eu tenho certeza que vocês vão conseguir refletir sobre alguns pontos do que nós lemos. Eu queria até pedir para que a mídia voltasse e na maneira que eu fosse falando, a mídia colocasse os versículos para você ir realmente analisando comigo. O primeiro versículo, e a gente começou a ler, algo nos chamou a atenção. Ele diz assim, ó, ele diz que o homem só não é bom. Você percebeu? Você percebeu que em nenhum momento na Bíblia vai dizer a mulher só. Mas tem alguns recados que são específicos. Ele diz que não é bom que o homem fique só. Você já reparou que quando tem um casal, a mulher passa para o Senhor, falece, o homem rapidamente, ele casa de novo? Você já reparou isso? Agora você já reparou o contrário? Que quando o homem morre e tal, tem muitos casos, muitas mulheres que preferem não mais casar. Eu acho que elas se dão melhor vivendo sozinhas do que a gente. Então não é à toa que o Senhor diz que não é bom que a gente fique só. Ele conhece a gente, né? É o nosso Criador. E mais do que isso, a gente percebe nitidamente que a mulher nasceu para completar o homem. Não é? Eu não sei o que é que foi. Não foi exatamente na saída da costela, mas a gente percebe que o negócio estava meio complicado para o homem, porque todos os animais, todas as aves, né, todo mundo tinha lá a sua companheira e o homem zero. Isso deve ter feito assim uma mexida na cabeça do homem. A verdade é que a mulher veio para completar e a palavra que nós lemos, ela diz que quando o homem e a mulher se juntam, eles voltam a ser uma só carne. Opa! Então, dá para perceber, a gente fazer uma certa percepção de que quando Deus criou um homem, obviamente, como Deus sabe de todas as coisas, Ele não errou na criação do homem, ok, pessoal? Mas Ele já fez o homem com algumas lacunas que só a chegada da mulher iria preencher. A gente consegue perceber isso, né? A mulher nasceu para completar o homem, ela nitidamente, ela veio para o auxiliar e para ser idônea. E a gente não consegue perceber exatamente o que é esse negócio de idoneidade, porque hoje em dia esse conceito está muito relativizado. Com a liquidez do mundo e com a ética se desfazendo, a gente não consegue perceber. Mas eu puxei aqui a questão de idoneidade. E diz basicamente que a idoneidade é aquele que é moralmente correto, ele é capaz, ele é competente, ele é apto para tarefas e a prestar socorro. Agora, assim, atente que isso nós estamos falando da mulher, não estamos falando do homem. Essa reflexão hoje não é porque é do dia da mulher não, pessoal, que eu vou dar uma apertada também em alguns parafusos aqui. Mas vocês vão ver que tem um negócio diferente, especial mesmo, com a mulher. Você quer ver? Olha só. Qual foi o último ser criado por Deus? A resposta está no texto. Deus criou o homem, criou os répteis, criou as aves, os animais selváticos, criou tudo, não foi? E qual foi a última coisa que ele criou? A mulher. Claro que eu não posso pensar como Deus pensa, mas assim, se eu estivesse no lugar de Deus, com certeza eu ia caprichando até que na última fosse a obra-prima. Será que não foi? Mas a verdade é que a mulher foi a última a ser criada. Sabe de uma outra coisa? Aves do céu, répteis, animais selváticos, homem, de que material eles foram criados mesmo? Do barro, pó da terra, não é? Pó da terra. Não foi isso? Tá, e a mulher foi criada da onde? Do pó da terra? Não, epa.
Eu estava falando com o Bosco agora, né? E o Bosco gosta de fazer churrasco, e quando vai fazer churrasco, sempre te pega para fazer alguma coisa boa. Não, vamos pegar uma costela, porque na costela tem a gordura, não é? A costela é uma carne extremamente saborosa. Olha só, então a mulher não foi feita do barro, foi feita por último, com uma função específica, veio para completar o homem e foi feita de uma costela do lado do homem. É interessante? É. Uma outra coisa que vale de reflexão, principalmente para as mulheres. Quando Deus resolveu criar a mulher, Tocha, quando Deus criou a mulher, o que é que Deus fez com o homem? Muito bem. Ele dormiu, Deus induziu o homem ao sono. Isso significa que algumas vezes os homens são melhores dormindo. Eu sei que as mulheres às vezes podem tirar mais alguma vantagem dos homens dormindo, e essa é uma boa dica para a gente. Essa é uma dica interessante para as mulheres orarem, ministrarem nos maridos enquanto eles dormem. Não pense que é graça, é verdade. Faça isso, ministre no seu marido enquanto ele dorme. Pode ser que ele esteja melhor dormindo do que acordado. Alguns, né? Não o pessoal dessa igreja aqui. É interessante que a gente percebe, porque Gênesis é uma linguagem extremamente antiga, mas a gente percebe que quando Deus trouxe a varoa na frente do homem, o homem arregalou os olhos. Tanto que se você prestar atenção no original, é uma exclamação. Uau! Não é? Agora sim, agora o negócio andou. Osso dos meus ossos, carne da minha carne. Tem exclamação que não aparece aí. Vou chamá-la varoa, porquanto de mim foi tomada. Cara feio, que nem Adão, aí saiu uma princesa igual a Eva. A gente também percebe nesse texto algumas coisas interessantes, que tem um mistério aí. Porque naquele tempo de Adão e Eva, tinha sogra, pessoal? Não, mas olha só o que fala o texto, né? Que é um mistério, que é para o homem, deixar pai e mãe. Ué, é um mistério, não é? Mas a gente sabe que isso veio passando de tradição oral, não é? Mas percebam que Deus é extremamente sábio, não é? E já aconselha o homem. Ele aconselhou a mulher? Não. Aconselhou o homem? Então ele está dizendo, aqui na igreja não tem, não é? Aqui na igreja não tem, mas tem umas outras igrejas que tem os varuncas. Tem os varuncas e os varelas, o pessoal conhece. O varela manda ele e manda ela, manda os dois. E o varunca, ele manda nunca, né? Ela manda o tempo inteiro. A gente percebe que Deus está dando um direcionamento específico para o homem, porque me parece que o homem é que é amamãezado. E ele é bem claro, deixará o homem, seu pai e sua mãe, começa uma nova família, e eles serão uma só carne. São ensinamentos, são coisas simples, reflexões, às vezes bem-humoradas, mas que está aí. E o que nós percebemos com a ordem direta de Deus, é que quando você casa, o individualismo não é mais prioridade. Não é agora as minhas coisas, o meu salário, a minha carreira, a minha vida, não é mais, acabou, neném. Agora não, agora é a nossa vida, uma só carne, ok? O que vamos fazer com a nossa ou com as nossas carreiras, com os nossos filhos, como vamos administrar os nossos recursos, quais decisões vamos tomar, e assim a gente vai percebendo que o negócio é bom, mas o negócio não é fácil. Você consegue entender, não é? Que a individualidade baixa e agora você tem uma outra pessoa para você compartilhar tudo. Você imagina a possibilidade de êxito de um casamento sem Deus? Eu vejo assim remota.
A gente vê muito ajuntamento aí, muito casamento, né? Maluquice, chamam de casamento, ajuntam tudo com qualquer coisa, mas na verdade o que nós falamos, o que nós acreditamos, o que nós temos por referência é a nossa fé, que é baseada na Bíblia, na palavra de Deus. E a palavra de Deus é muito clara em relação a essas coisas. Bom, e a última parte, que é o verso 25, a gente não vai comentar agora, nem em rede aberta, nem em canal, mas a gente pode comentar e fazer um estudo na quinta-feira, no encontro que é para casais, exclusivo para casais, que entrou uma parte interessante, que os dois estavam nus e não tinham vergonha. Mas imagina o que tem por trás desse versículo. O jardim do Éden, o jardim do paraíso, imagina aquela princesa que Deus criou. Nossa, foi uma bênção, né? O sexo a gente sabe que é uma bênção do Senhor para as famílias. A mulher veio, então, para uma missão específica, para completar o homem. E a Bíblia diz alguma coisa que assusta algumas mulheres, não as da igreja, claro, que as mulheres, elas vieram para serem submissas aos homens. Submissas e em tudo. A isso causa algum desconforto, mas é o que a palavra diz. Mas submissas significa o que exatamente? Respeito, submissão. Vamos ler Efésios capítulo 5, verso 22 até o 24. Você depois pode ir revisitar essa ministração lá no YouTube, lá nas mídias sociais, IPA Belém Oficial, e pegar os versículos e pegar esses detalhes para conferir o que a gente está falando. Olha o que diz a palavra de Deus: as mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor. Como é que a mulher deve ser submissa ao Senhor? Completamente, sem reservas. Uau! Porque o marido, ele define, por que tem que ser submissa? Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo, da mesma forma que Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo Cristo o Salvador do corpo. É interessante. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Nossa, essa igreja, ela é muito machista. Esses caras são os reacionários, misóginos. Não é nada disso. É que você está pensando, se você pensou isso, é só bobagem. Você já vai ver que não é. Ser mulher não é ser inferior. Ser homem não é ser inferior. Ser mulher não é ser superior. Ser homem não é ser superior. Ser mulher é ser diferente. Ser homem é ser diferente. A mulher, sem dúvida nenhuma, eu estou vendo várias aqui, elas são mais fortes que o homem. Alguém discorda? Não, talvez você pense aquele caso daqueles caras que resolveram dizer que são mulheres ou assumir que são mulheres, aí vão competir agora em toda a atividade, uns caras de 2,10 metros, não é? 1,20 de largura, competindo com as moças, ganhando e subindo no pódio. Nunca ganharam nada, massacrando as mulheres. Não, não é isso. Isso assim, pratica quem quer, né? E tem esse entendimento quem deseja. Nós da igreja não, nós somos muito claros quanto a isso, né? E para nós a biologia realmente é uma ciência bem interessante, né? Principalmente quando trata de cromossomos X e Y, né? Mas a gente pode dizer que as mulheres, pelo menos agora eu vou falar só daqui da igreja, as mulheres daqui da igreja, elas são mais fortes que o marido? Eu só vejo, vocês não estão vendo aqui de casa, mas só uma pessoa está respondendo, que é a Zezé, que está aqui. Ela está respondendo pelas mulheres, porque as mulheres estão acanhadas, não estão respondendo nada. Mas eu quero dizer o seguinte, que eu acho que sim, observando 99,9% das mulheres que a minha vista alcança. Por quê? Se o marido tem uma gripe, o que acontece? Está lá deitado, está largado, está com coberta, não levanta nem o dedo do pé e está não sei o quê. Não é? E por acaso
se a mulher está doente, como é que ela faz? Ela está doente, gripou, levanta, vai cozinhar, lavar roupa, vai não sei o quê. Aí está fazendo, é múltipla tarefa, né? Está cozinhando aqui, atendendo o telefone, passando pano na casa, tudo junto. E está doente. É claro que tem as exceções, mas a gente percebe que a mulher, ela tem muito mais persistência, a mulher tem muito mais força, a mulher tem muito mais presença, sim, do que o homem. Além das múltiplas funções, a gente sabe muito bem, alguns não sabem, estão rindo para mim, os solteiros estão rindo para mim, mas eles vão perceber logo logo que o Narciso acha feio aquilo que não é espelho, que quando eles casarem, eles vão ver que não existe só o Tico e o Teco no mundo, não é? As mulheres, elas têm uma multidão de neurônios, e a gente só tem os dois, e aí a gente vai perceber, nossa, tem alguma coisa diferente aqui, não é? Então, essa é uma característica, sem dúvida nenhuma, das mulheres. Bom, uma outra coisa que eu vejo que é muito interessante nas mulheres é a sensibilidade. As mulheres, elas são muito mais sensíveis do que os homens. É bem verdade, e hoje quando a gente olha por aí, alguns homens, né, inclusive alguns governantes, que eu não sei sinceramente como a gente vai diagnosticar isso, mas me parece que está beirando assim a gente está como se tivesse, quando olha para eles, é como se a gente fosse perdendo a memória do que é ser homem, não é? E eles vão ficando cada vez, eu não estou falando de metrosexual, né? Eu estou falando de homem feminino mesmo, né? Alguma coisa que é assim, até um pouco assustadora, né? Mas cada um é do jeito que quer e faz da vontade que quiser, e sejam felizes. Provérbios, capítulo 14, verso 1, eu queria que você lesse comigo. Provérbios 14, verso 1. Olha que interessante. Leia comigo. O homem sábio edifica a sua casa. Não é homem, é mulher. O versículo só tem para mulher. Só tem para mulher. Então vou ter que ler. A mulher sábia edifica a sua casa, mas a insensata com as próprias mãos a derriba. Então é o seguinte: meu casamento está mal. Em regra, falta de sabedoria. Mas espera aí, antes que você reclame que você tem casa e comece a pensar todo tipo de coisa, né? Queira me processar, calma. Tem dois tipos de sabedoria. Tem a sabedoria divina e a sabedoria humana. Nada contra a sabedoria humana, mas nós estamos falando aqui da Bíblia, B-I-B-L-I-A, Bíblia, que nós, os cristãos não nominais, consideramos como a palavra de Deus, não é? E está dizendo que a falta de sabedoria divina, que é alguma coisa direcionada para a mulher, no caso da edificação da sua família, é causa da edificação, do crescimento, e também a falta de sabedoria é causa da ruína da sua família, da sua casa. Aí eu quero te dar um recado para você que está escutando aqui na televisão, ou seja, em qualquer lugar. Se chegue numa igreja rapidamente, pegue uma Bíblia, ore para o Senhor e peça sabedoria se a tua casa está ruindo, se o teu casamento está ruindo, se as coisas estão desabando. Rápido, faça isso muito rápido. Faça de verdade, porque a palavra de Deus diz que Deus dá sabedoria e dá com liberalidade, dá com abundância para aqueles que se chegam até Ele e pedem sabedoria. Então, por favor, mulher, você já sabe que você é responsável pela edificação da sua casa, da sua família, do seu casamento, e que você precisa de sabedoria. A mulher. E por que a mulher edifica a sua casa? É simples, porque a mulher é uma educadora por excelência. Você não pode terceirizar a educação dos teus filhos como está sendo feito, para a televisão,
para a escola. Imagina, tem alguns ministros que pensam, e é natural, e é um direito de cada um, que pensam que a educação é uma prerrogativa do Estado. O quê? Como é que é? Que ensinamento é esse? Se você quer governar, vá concorrer a um cargo eletivo. Que história é essa? Esse é um país de maioria cristã. Nós cremos na Bíblia, nós fomos firmados, uma nação foi firmada em conselhos cristãos. A família, pai e mãe, são responsáveis pela educação dos filhos. E a mulher, vou falar alguma coisa para você, mais do que o marido, a mulher, ela é uma educadora por excelência. Talvez você pense assim, está colocando muita pressão. Será que é muita pressão? A Bíblia diz que a mulher santa é aquela que se separa do mundo e se achega a Deus, busca a sabedoria, edifica a sua casa. Ela santifica o marido e santifica os filhos, mesmo que eles não sejam cristãos. A mulher é uma educadora por excelência, é a principal influenciadora da família. Ela tem uma carga de influência que o homem jamais terá. Sensibilidade e influência. Sensibilidade, beleza, influência, coisas que são argumentos imbatíveis da mulher. Olha, você que é mulher, está me escutando, não caia na segunda grande mentira de Satanás. A primeira, ele enrolou vocês e vocês enrolaram a gente. Essa parte é fácil de entender. Agora, a outra parte não é muito fácil de entender. Foi falta de vigilância mesmo. Satanás enrolou e ficou cozinhando aqui no ouvido de vocês até que vocês fossem comer o fruto da árvore lá do conhecimento. Não foi isso? E qual é a segunda mentira de Satanás? Você não vai cair nessa segunda mentira. Qual é a segunda mentira de Satanás? Descarada, grande mentira, é o feminismo. Feminismo é uma mentira. Você que é feminista, eu sei que você está querendo me matar, querendo me bater nessa hora que você está escutando isso, mas escute, por favor, em base bíblica. O feminismo diz que os filhos, eles são um peso, que o filho é despesa. O feminismo diz que a maternidade é um castigo. O feminismo prega que o homem é um rival, que o assassinato de bebês no ventre é um direito, e que a libertinagem sexual é uma conquista social. Isso é uma mentira, isso é uma falácia, uma mentira construída de modo ordenado para levar você para a morte, para desgraçar a tua vida. Não é assim que funciona. O feminismo é uma grande mentira. De repente a gente está falando assim, poxa, você está falando de feminismo, mas não fala de machismo. Machismo é uma extrema bobagem. Qualquer polarização nesse sentido é pecado. Machismo e feminismo são pecados. O que é pecado, para que você precisa entender um pouco mais do que nós estamos falando? Pecado é errar o alvo, é errar a palavra de Deus, é sair da vontade de Deus. E quando a gente fala sobre submissão e fala sobre feminismo, isso choca muito as pessoas, as mulheres, mas eu quero te dizer, como pastor de igreja, que a submissão, ela tem dois limites muito claros. Submissão em tudo tem dois limites muito claros. O primeiro é a lei. Nós temos leis civis e nós não podemos desobedecer leis civis, a não ser no segundo limite. Qual é o segundo limite? Aquilo que está escrito na palavra do Senhor.
Isso é maior que qualquer lei civil. Se as leis contrariam a palavra do Senhor, que é anterior à lei civil, a palavra tem prerrogativa de cumprimento para nós que somos cristãos. E aí você pode dizer assim: nossa, eu vou levar isso aqui para olharem, né, para esse órgão, aquele outro olhar, porque isso aqui é uma insubordinação civil, está pregando insubordinação civil. Não, meu amigo, estou pregando a palavra de Deus. Tudo que eu estou falando está aqui na palavra de Deus. É a palavra de Deus. E nós cremos, e mais do que cremos, porque Satanás crê mais que eu e mais que você. Mas nós vivemos, nós obedecemos, e isso ele não faz. Ele não vive. Ele não obedece. Nós não, nós obedecemos, nós vivemos isso, porque a Bíblia para nós é a regra de fé. Às vezes nós aconselhamos algumas mulheres, e é bom que tem uma aqui que é justamente dessa área, né? Uma irmã que é justamente dessa área. E às vezes chega algum casal para a gente e diz assim: o meu marido me bateu. Eu disse: o quê? Você já denunciou? Não, negativo, denuncie. Não, pastor, eu não posso fazer isso. Minha amiga, escute só, minha maninha, minha irmã. Se você não denunciar, eu vou denunciar. Você pode denunciar. Porque, biologicamente, a constituição de um homem mais forte que uma mulher fisicamente, e você levantar para bater numa mulher, isso é covardia. E a lei é muito clara em relação a isso. E em momento nenhum a palavra do Senhor fala de qualquer modo nesse sentido. E a gente tem que prestar atenção. Nós não estamos alheios à lei. Não, pelo contrário. É a mulher que faz o marido. É a mulher que faz o marido. Quando o marido é muito mole, é porque a mulher está sendo muito forte. Quando o marido está muito forte, é porque a mulher está sendo muito fraca. Ela tem que administrar sua casa com sabedoria. É a mulher que edifica. Aí a gente falou assim: poxa, está falando só de mulher, hoje é dia das mulheres, mas o negócio está ficando meio estreito. Deixa eu falar um pouco aqui para você da missão do homem. A missão do homem é uma missão mais difícil, porque a palavra diz que a gente tem que amar as mulheres, que a gente tem que servir as mulheres, que a gente tem que dar proteção às mulheres. Olha só, o segredo da atuação da mulher de Deus, da mulher cristã, sem dúvida nenhuma, é a sabedoria. Provérbios 31:30, ele fala uma coisa bem legal sobre isso, quando a gente olha para as mulheres em relação à sabedoria e à presença de Deus. Diz: enganosa é a graça e vã a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Esse versículo tem usado por muitas crentes feias em todo o mundo, mas eu quero dizer para você que isso não tem nada a ver com essas mulheres feias que usam isso. Não tem nada a ver. Porque a mulher feia, a beça, aí ela diz assim: enganosa é a beleza, a graça, vã a formosura, feia que dói, se justificando nesse versículo. Mas isso não tem nada a ver. Não tem nada a ver. O que está dizendo é que a beleza, a formosura podem enganar, podem seduzir, ok? Mas a mulher louvada, olha só, a mulher louvada porque é muito bonita, porque é muito formosa, sim ou não? Sim, pessoal. Só a mulher respondeu que não, os homens tudo é sim, sim, claro. Mas olha só, isso pode ser um engano? Atrás daquele rostinho pode estar uma piramutaba, pode estar uma jararaca? Pode. Não pode? Pode. Não é? Mas olha só como interessante, enquanto a graça engana, né, a formosura dá uma enganada, pode dar uma enganada. Pelo amor de Deus, mulheres bonitas, não se ofendam, que essa igreja é só feita de mulheres bonitas, não é? Então aqui esse versículo, ninguém mulher feia aqui não tem, né? Não vai usar, não é? Mas o que distingue a mulher? O que é que a mulher de fato é louvada e não tem erro, não tem engano? A que teme ao Senhor. E quem é que teme ao Senhor? É aquela que tem sabedoria. Olha só que interessante. Então vamos correr para o segundo ponto. O primeiro já foi.
Agora vamos para o segundo ponto. As pessoas dizem, ainda mais vêm falar isso para mim, né? Aí eu fico, muito legal, né? Dizendo o seguinte: o segundo ponto é a importância da mulher na igreja. A mulher na igreja não tem importância. Então eu vou dizer para você. Hoje eu convidei 2 mulheres para estarem aqui ministrando. Aí é o tempo de cada uma e tal, não sei o quê. Hoje era para uma mulher ministrar na EBD. De vez em quando tem. Eu já convidei, tem 4 mulheres convidadas para ministrar. Eu só estou dando um exemplo. De repente você é uma, agora deu um friozinho na barriga, não é? Mas eu não vou dizer seu nome, vou esperar a surpresa aqui, não é? Vamos lá. Será que a mulher tem importância na igreja, na obra de Deus? Vamos ler Lucas, capítulo 8, verso de 1 a 3. Preste atenção, se por acaso você atentou para esses versículos e se a mulher tem importância na igreja. Aconteceu depois disto que andava Jesus de cidade em cidade e de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus, e os 12 iam com ele. Foi isso? Foi. Vamos lá. E também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades. Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios. Era uma peça essa Maria, não é? 7 demônios. Joana, a mulher de Cusa, procurador de Herodes. Opa, já é o pessoal gente fina aí. Pessoal, não é? Granado. Susana e muitas outras. Opa, peraí. Então não eram algumas? Não. Não eram algumas, eram muitas outras. Mas espera aí, quer dizer que as mulheres, segura o versículo aí, quer dizer que as mulheres iam de cidade em cidade, só na região de Jesus, essa tal de Galileia. E essas mulheres que andavam com Jesus eram todas da Galileia. Tinha mais de 200 cidades na Galileia, fora aldeias. 200 cidades, tem mais que o Pará. Você entendeu? E essas mulheres iam de cidade em cidade com Jesus. E o que é que elas faziam lá? Ficavam falando todo o tempo da novela. Não, as quais lhe prestavam a Jesus assistência com os seus bens. Assistência? Eram as mulheres que eram responsáveis por prestar assistência. Eu vou traduzir já para você o que é assistência, porque aí não está claro, né? Ainda mais para homem que tem dificuldade de entender, não é? Então vamos lá. E Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes. Não, vamos lá, terceiro agora, né? É isso? Não, desculpa, é o terceiro. Esse é falta de dormir, pessoal. Eu estou meio desconexo, é porque eu não dormi direito. Meu irmão ia viajar, aí o piquichito dele, o galego, sentiu mal, né? E aí não pôde mais viajar. Resultado, todo mundo acordado de madrugada, aquela confusão, papapá. Aí 2 noites direto, quase que virado. Aí então a gente já, normal, já só tem o tico e o teco. Imagina quando está desse jeito. Aí já não tem mais nem o T, nem o com, não tem mais nada. Aí, então a gente está no automático. Mas tudo bem, a gente com um pouco de esforço a gente entende. Mas escute aí esses 3 versículos. Você prestou atenção nisso, não prestou? Talvez você não tenha lido ou entendido que as mulheres é que estavam lá nessa grande caravana evangelística de assistência social e que elas responsáveis, né? E aí quando a gente diz assim, que elas prestavam, né, esse serviço, que elas serviam, né, e que elas eram responsáveis pela manutenção, inclusive financeira, daquele grupo, isso não é pouca coisa. Como é que a gente traduz isso? É simples. Como é que a gente traduz? É que a mulherada organizava tudo, elas coordenavam todas as coisas, elas supriam com todos os recursos necessários. Elas estavam por trás de tudo. Você tem dúvida? Preste atenção nos versículos aí. No conselho, os pastores sabem mais de perto disso. E esse mês a gente vai ter, mês passado a gente já teve 2 eventos para mulheres, né? Foi até legal, a Liz cantando com as gêmeas, né? Lindas, né?
cantaram a música de mães de joelho, filhos de pé. E nós temos aqui uma atividade que é mães de joelho, filhos de pé, que são mães que estão orando pelas suas famílias que se juntaram para poder pegar força, para poder se ajudar e que têm dificuldades. Ora, às vezes você leva a vida de todo jeito e aí você se converte. Meu Deus, e os filhos? Umas peças e tal, como é que a gente faz? Aí a gente precisa de ajuda. E às vezes você tem os percalços, as doenças, as intempéries do mundo. Você precisa de ajuda. Então tem essa coisa linda que acontece uma vez por mês das mães que oram, né? Tem uma outra que é o chá e palavra, que agora acontece na igreja. O chá e palavra é muito, muito legal, é uma jornada bíblica, não é? E as mulheres que participam disso sabem, claro que tem regras específicas, as mulheres elas têm uma linha para poder acessar esse chá, mas eu vou dar mais 2 exemplos para você ver como a igreja é virada. Eu estou dando só desse mês, o mês passado e esse mês já tem o chá e palavra, já tem mães que oram. Vamos ter agora, com 30 dias mais ou menos, a Feira da Mulher Empreendedora, que nós pedimos, porque não tem feira de homem empreendedor, vocês repararam? Repararam que não tem chá e palavra para homem? Então a gente pediu para entrar, então elas estão vendo se elas vão colocar a gente, também os homens empreendedores, né? E também tem um encontro chá geral das mulheres, de todas as mulheres. Olha só, isso é bastante grande. Então tem muita atividade, muita coisa. E eu falo para esses pastores do conselho dizendo o seguinte: não, a gente está contingenciado, a gente cancela isso aqui, não, a gente mexe nessa outra coisa aqui, mas na programação das mulheres a gente não mexe. Pode perguntar para os 3 se é verdade ou não. Não vamos fazer. Não tem recurso, a gente arranja. E por que eu sou assim? É porque eu sei da Bíblia. Quando Tico e Teco olharam esse texto, eu já prestei atenção e disse assim: o segredo da igreja é as mulheres. Mulheres estão bem, a igreja está bem. Mulheres trabalhando, varões trabalhando, que nem uma beleza. Então, as mulheres são a locomotiva da igreja. Você pensa que é brincadeira? Não é não. Vai fazer alguma coisa, ser pastor de igreja e vai comandar homem. Para você ver para onde é que você vai. Você tem que ter mulher. A mulher ela vai, convence o marido, bota o marido para trabalhar. Ontem foi uma bênção aqui o mutirão. Aí tinham 2 mulheres. Elas fizeram o quê? Bateram papo de manhã cedo até o final da tarde. Elas bateram papo. O que aconteceu? Os maridos trabalharam de manhã cedo até o final da tarde, direto. E eu lá olhando, e eu lá não podia sair, que eu era pastor, né? Com dor nas costas e tal, né? A velhice pegando, né? É a idade do condor, é dor para tudo que é lado. Aí eu só olhando. Aí chegou numa hora, uma delas falou assim: tem o bolo para merenda. Ela disse: negativo, nada de bolo agora, porque se der muita comida, eles vão ficar muito lentos, vou parar de trabalhar. Deixa só para depois. Olha só a inteligência. Se fosse homem, já tinha dado comida, enchido, dado açaí, farinha, aí era tudo, né? E o trabalho nada. Resultado, as 2 lá só batendo papo, olhando, e todo mundo trabalhou e ninguém reclamou. Tomaram banho de chuva, pegaram lixo, foi uma confusão. A prova está caçamba lá atrás, cheia de entulho até lá, que foi tudo carregado por eles. Então assim, eu não tenho dúvida que a mulher é muito importante na igreja, Aí os caras pegam no meu pé e falam assim: isso é um absurdo, porque na igreja é assim, a gente não pode chamar de pastora. Assim, a nossa igreja, o nosso estatuto, e eu como pastor sênior, sou guardião do estatuto, e particularmente eu creio, e eu vou falar uma coisa para você: seria bom você crer antes de, conhecer antes de crer em outra coisa. A Bíblia não indica, no meu entendimento, no entendimento dos fundadores desta igreja, não indica em momento nenhum ordenação de mulheres ao pastoreado. Isso é discriminação? Não, pessoal, isso é diferença. Então assim, eu vejo igual uma líder que chegou na quinta-feira e fala: pastora tal. Eu digo: oh, meu Deus, a vontade. Eu não faço isso agora, mas antes eu tinha vontade de tirar o sapato, pegar e acertar. No microfone, não nela, no microfone. Mas por quê? Porque não é discriminação. A mulher pode ocupar
o púlpito, pode ocupar cargos de liderança, tem liberdade para tudo, mas o pastoreado é uma chamada específica para homens. Nós percebemos isso até no próprio texto que nós lemos, pessoal. Isso não é discriminação, isso é diferença. E a gente tem que entender essas coisas. É a característica da nossa igreja. Eu não creio dessa forma. Enquanto não mudar aqui, que eu acho que não muda, é melhor, se isso é muito importante para você, para mim não é, ok? Procurar uma outra igreja. Senão você vai ficar triste se isso for muito importante. Sinceramente, para mim não tem nenhuma importância. E eu também não ligo se é pastora daqui ou dali, ou liga, chama de pastora. Não, pessoal, a gente só tem que entender. É como a nossa igreja. Nossa igreja trabalha numa cosmovisão bíblica, com eixos de influência da sociedade. Como é que os líderes, a gente vê uma hora ou outra, algumas pessoas falando, não sei o que, eu vou para a célula. Mano, nada contra a visão celular ou célula. Mas esta igreja trabalha em 7 grandes eixos de influência da sociedade. É totalmente incompatível com uma visão linear celular, que a visão celular linear é a de evangelismo e multiplicação de células. Nós não somos, a nossa visão é de discipuladora. A nossa visão é de influência na sociedade, é de transformação de comunidade. Como vamos transformar a comunidade sendo unilineares? Não existe isso. Bom, são coisas que a gente comenta, não é? E no sentido de despertar as mulheres para a importância que elas têm na igreja. Mulheres, vocês são muito importantes. Não sabotem os trabalhos da igreja. E você pode sabotar o trabalho da igreja ativa e passivamente. Ativa é quando você realmente concorre contra os trabalhos da igreja. E passiva é quando você não faz nada, você tem potencial, você tem vocação, você foi chamada, e ninguém foi chamado para ficar em cadeira ou banco, e você simplesmente recua, senta e faz de conta que não é com você. Não faça isso. Essas mulheres que seguiam a Jesus, que foram exemplo para a gente nesta noite, essas mulheres todas eram mulheres galileias. Eram mulheres de fibra, eram mulheres daquela região específica. Nesta igreja, nós temos mulheres galileias? Sim ou não? Jesus, eu acho que não tem. Tem uns homens galileus, que eu vi alguns homens respondendo, sim. Mulheres galileias são mulheres fortes, mulheres que enxergaram o trabalho e a sua importância na igreja, e dizem sim para o Senhor Jesus. Nesta igreja, eu creio que nós temos mulheres que sabem a sua identidade, sabem o seu propósito e sabem a sua importância. Eu creio que nesta igreja tem mulheres que sabem aquilo que elas são em Deus, e não aquilo que o mundo fica falando e fica tentando desvirtuar você daquilo que você é, daquilo que você foi criada. Eu creio que nesta igreja tem mulheres que de fato farão a diferença através dessa ferramenta que Deus tem colocado para todos nós, essa agência do céu, essa casa de força que é a igreja. Bom, e por fim, meu tempo já foi, eu quero rapidamente falar daquele terceiro ponto. Eu não sei nem onde eu estou direito, mas a gente acha já, não há problema. Esse terceiro ponto é uma espécie de testemunho. Jesus, será que roubaram aqui? Eu não estou achando. Oh meu Deus, mas eu vou achar porque não é possível que não esteja, mas a gente vai achar, não tem problema. Bom, vocês não estão escutando, mas a Zezé que está respondendo tudo, ela está falando assim, pede para a Mônica procurar, para ela organizar para ti. Ai Jesus, oh meu Deus do céu, mas eu nem sei onde está, mas tudo bem. Bom, vamos lá para o primeiro e a gente vê. É o pior que quando eu sair daqui a 2 minutos, e está aqui na minha frente, eu não estou conseguindo ver. O terceiro ponto são as 5 principais fases da mulher na visão de um homem. Foi aquilo que a gente falou de manhã. Tá? E aí a gente vai comentando. Essa primeira fase é um testemunho pessoal.
Eu não sei se o tecladista, Bruno, vem Bruno, entra aqui comigo. Eu não sei se você entende, mas quando a mulher, ela está pequenininha, tipo a Helena, que estava ali, a Eva, a minha neta, né, a Guli-Guli, né, a Branquinha de Neve, que na verdade é um chocolate da neve, né, que ela saiu mais queimada igual o pai. A gente percebe nessas bebezinhas a pureza, a delicadeza, a graciosidade, a lindeza, não é? E é engraçado que mesmo nessa idade, pequenininha, passou uma agorinha ali na porta, elas já manipulam a gente. É impressionante. Desde essa fase, elas começam a manipular e começam a mandar na gente. Você pensa que não? A minha neta, com menos de 1 ano, ela já mandava em todo mundo. Era uma coisa impressionante. Impressionante. Isaías 45:15. E aí eu vou fazer uma viagem bíblica em cada fase dessas, como a gente fez de manhã. Isaías 45:15 diz assim: porventura pode uma mulher esquecer-se tanto de seu filho que cria, que não se compadeça dele, do filho do seu ventre? Olha que coisa linda, né? Deus comparando a mulher e o seu filho com o Senhor e você e eu, né? Mas ainda que a mulher se esquecesse dele, contudo eu não me esqueceria de ti. Essa é a primeira fase que eu observei, eu entrei de observador na Rebeca. Hoje de manhã eu estava construindo isso aqui enquanto o pastor Cachado ministrava. Na segunda fase, elas crescem rápido e parecem miniaturas da mãe, né? E eu me lembro que eu chamava a Rebeca de mãezinha, né? Pois a gente vai assim observando que é uma forma natural, uma forma incrível, vai começando a aparecer o cuidado, a organização das coisas, a arrumação. Elas vestem rosa, né? E continuam mandando na gente. Essa é a turma aqui, ó, das gêmeas, da Ruth, da Esté, da Maria Clara, né? Da Ana, de tantas outras. Olha que interessante. A terceira, Provérbios, onde é que eu ilustrei isso? Provérbios capítulo 1, verso 8 e 9 diz assim: filho meu, ouve a instrução do teu pai, não deixes os ensinamentos da tua mãe. Olha que coisa linda. Porque serão como diadema gracioso em tua cabeça e colares no teu pescoço. Mulher educadora por excelência. E nesse momento, nessa fase, começa a formar a personalidade delas de modo mais robusto, né? É impressionante, né? E a gente vai vendo elas crescendo. A terceira fase, de repente, elas se tornam lindas moças, como cresceram e estão exuberantes, né? Parecidas com as mães, mas numa versão ainda melhor. Me lembrei da Milena, aqui dos Baianos. Tem muitas moças aqui, não é? Que são assim, a gente olha e diz assim: nossa, como elas estão lindas, como elas cresceram. Elas parecem a mãe numa versão melhor ainda. E elas continuam mandando na gente. Eu vi a Rebeca, aconteceu isso com a Rebeca. Efésios capítulo 6, verso 2 e 3. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Olha que interessante esse conselho para as moças, né? Para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Olha só, as coisas... Você quer que as coisas vão bem para você? Honre seu pai, sua mãe. A quarta fase é uma fase esquisita. Um camarada chega e leva a tua filha fora de casa. Jesus. Aí quando você acorda, está grávida. Mãe, pai, rompeu a bolsa. Jesus, tá, ok e tal. E ela está rindo. Aí, meu Deus, aí daqui a pouco, o que esse cara fez com a minha filha? A minha garotinha, ela está grávida, meu Deus e tal. Aí quando a gente vê, nasceu. Aí os filhos da nossa filha são nossos filhos também. E ainda continuam mandando na gente. Homem é muito interessante. Eu não sei como a pessoa acha que a mulher é inferior ao homem. Tem que estar muito cego, né? Não é possível. Ou então não é homem. Porque se for homem vai saber que é mandado. Não tem jeito. Agora a quinta e a última fase é a fase da fé. É a fé mesmo. É antes do céu
e assim, só alguns poucos vão chegar nela. Como é que eu estou vendo isso? Eu fiquei imaginando, Jesus, elas estão se multiplicando, elas estão conquistando o mundo. Aí eu me lembrei de uma frase que ficou famosa na boca do Abraham Lincoln, mas não é dele, é de um poeta chamado William Ross Wallace, e é de 1865, e inclusive é o título de um livro aqui da nossa livraria, que diz: a mão que balança o berço é a mesma que governa o mundo. Aí eu olho, existem várias gerações, e a minha garotinha, aquela pequenininha, ela já é avó. Como tudo isso é possível? E mesmo assim, elas continuam mandando na gente. Elas não param de mandar. Provérbios capítulo 31, verso 25 e 26, para a gente encerrar esse momento das fases. A força e a honra são o teu vestido, são as vovós, não é? E se alegrará com o dia futuro. Abre a sua boca com sabedoria, e a lei da beneficência está na sua língua. Eu não sei qual é a fase que você, marido, pai, filho, irmão, esposo, está vivendo. Mas um conselho bom para você é observar essa caminhada da vida e obedecer. Obedeça. Sirva as suas mulheres. De fato, exerça proteção sobre elas. E ore por elas. Ore, você é o sacerdote. Provérbios 31, 10 diz: mulher virtuosa, quem a achará? Quem a achará? Mulher Galileia, quem a achará? O seu valor muito excede o de rubis. Muito excede o de rubis. É um valor incalculável uma mulher que tem sabedoria e teme a Deus. Conselhos para os homens dados, conselho para as mulheres. Mulheres, seja o que Deus criou você para ser. Seja o que Deus criou você. Mulher, trabalhe para o Senhor Jesus Cristo. Cuide da igreja do Senhor. Mulher, trabalhe para o Senhor. Cuide da sua igreja. Mulher, edifique a sua casa. Mulher, você é uma bênção de Deus, é uma princesa de Deus. Você é o finalzinho, a coroa da criação, aquela obra-prima. Não deixe ninguém falar menos que isso. Ore comigo. Senhor, muito obrigado por essa noite, essa reflexão. Que as mulheres desta igreja, sábias, mulheres cheias do teu temor, elas cada vez mais, elas com as mesmas mãos que elas estão embalando o berço, que elas governem o mundo. Oramos a Ti, Pai, agradecidos pelo privilégio de conviver com elas, Pai, até aqui esta quarta fase. Agradecidos, em nome de Jesus, amém. Amém. Deus abençoe.